Vamos continuar. Vamos lá, Caião. Minha única dúvida é, Caio, se no princípio das coisas só existiu o amor de Deus, o que fez um anjo de luz vivendo nesse pleno amor se revoltasse? De onde vem essa natureza da iniquidade, Caio? É o que Paulo chama de mistério, né? Então a única dúvida dele é um mistério, para Paulo também está ótimo, né? Paulo chama, digo, o mistério da iniquidade. É um ministério e é um mistério. E da iniquidade é uma operação no mundo, operação no universo, operação na existência. Agora, as razões de Satanás eu não sei, né? Eu só sei as minhas, que não era perfeito, já nasci em pecado, mas eu sei quais são as minhas razões para, na presença de Deus, conhecendo o amor de Deus, a graça de Deus, com a finitude das minhas compreensões, com as limitações do meu ser criatura, eu sei a possibilidade de que na sublimidade você se encante contra Deus, que foi o pecado do diabo. Isso aí eu sei, e em volta de nós está cheio de gente que conheceu um dia a sublimidade e olha só como é que terminaram, olha só onde é que foram parar, como é que foram olhando tanto para si, não para o amor de Deus, que se autoglorificaram e sucumbiram à síndrome de Lúcifer. A gente tem exemplos de uma relatividade bem menor, mas todos os dias de como é possível você surtar no altar. Aliás, é o lugar onde a gente mais surta, é no altar, porque a criatura surta é no trono mais elevado. Quanto mais elevado o poder, mais criaturas podem, mesmo na perfeição, olhando aquilo ali, se encantarem com aquela glória de uma maneira a dizerem: esta glória é minha, eu e a glória nos tornamos um. E o indivíduo vai iniciando um processo de satanização no ser, que começou com a confusão entre a glória de Deus e a realidade dele como criatura, por mais gloriosa que ela seja. É o narcisismo, é o mito do narcismo, que nasceu em lugares mais elevados do que a mitologia grega jamais pôde conceber. Mas Satanás é Narciso. No fim das contas, independente de qual seja a experiência e daquilo que a gente vai acumulando de conhecimento à medida que passa por elas, mas no fim de toda a história, cada experiência só serve para nos ensinar a amar, para nos tornar parecidos com Jesus nisso, no amor. É isso que importa no fim das contas. Esse é o chamado da vida. Por causa dessa possibilidade é que a gente vive todas as realidades que a gente vive. Do contrário, não se forjaria amor como resultado. Não seria possível um mundo de amor livre, voluntário e consciente, sem a experiência, isso para seres do espaço-tempo, sem a experiência da contradição, da aflição, do paradoxo, da ambiguidade, da ambivalência. De modo que o nosso pecado é pecado. E aqui não há nenhuma justificação de nenhum pecado. Pecado é pecado, pecado contra Deus. Deus nos levaria sem pecado ao conhecimento do amor e da graça. Mas como pecamos num mundo caído, a única possibilidade de se desenvolver amor é pelas circunstâncias e pelas pedagogias múltiplas, combinadas daquilo que a gente chama de existência, nos seus aspectos mais ambivalentes e mais contraditórios. Então as crises em relação a qual a vontade de Deus para mim podem ser resolvidas com essa compreensão de que no fim das contas a vontade de Deus é que eu ame. Sempre, foi o que Agostinho disse, não é? O Agostinho simplificou isso tudo à luz de Gálatas, no capítulo 5, quando Paulo disse ame, e disse o que era amar, e disse contra essas coisas não há lei. Agostinho disse ame e você não pecará, não é? E o que fala de um outro conceito de amor, não é esse do egoísmo que quer possuir,
É na perspectiva de Deus, desse amor genuíno acima de todos os desejos e apelidos subreptícios e muitas vezes mal aplicados do amor que a gente vai dando na vida. Se você amar com genuinidade do amor de Deus, ame, porque você não pecará. E você não pecará. Quanto mais amor de Deus no coração, menos pecado na vida. Quanto menos amor de Deus no coração, mais pecado na vida. Ninguém se santifica sem amor. Simples assim. É simples assim. Caião, olha a frase. Se você relativizar as escrituras e exortar-nos a lê-la com amor, por que devo dar crédito ao que você diz ser amor e não ao que a Bíblia diz ser amor? Por quais padrões você define amor, Caio? Pelo padrão de Jesus na Bíblia. Sim. Eu mando ele ler a Bíblia a partir de Jesus e não Jesus a partir da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que tem muitas coisas que ficaram obsoletas porque Jesus, graças a Deus, veio. Graças a Deus, por Cristo Jesus. O que eu preferiria? Ter uma Bíblia toda intacta ou uma Bíblia que ficou obsoleta na maior parte das coisas que um dia propôs na antiguidade, e que dela só ficaram vigentes todas as coisas que Jesus encarnou e todas as coisas que apontam na direção do Espírito do Evangelho segundo Cristo. Agora, um judeu ouve essa frase dele aí e diz: não, você não tem a Bíblia termina em Malaquias. Não tem nada sobre Jesus na Bíblia. É porque o crente fica achando que a Bíblia é aquela que termina no Apocalipse. O hebreu diz: não, ela termina em Malaquias, é o último livro da Bíblia, Malaquias. E quem entende de Bíblia somos nós, dizem os judeus. Vocês são os hereges que vieram depois e pegaram os nossos livros e acrescentaram as histórias e as cartas e as epístolas de vocês e chamam isso de Bíblia. Por que critério bíblico eu vou decidir quem tem razão? Eu só tenho um critério, que está presente nas Escrituras, não na Bíblia. Porque a Bíblia é uma designação ideológica. Nós é que pegamos os livros do Velho Testamento, que os judeus chamavam de Torá, de Escritura Sagrada, e acrescentamos os Evangelhos e o Novo Testamento e reencadernamos e chamamos isso aqui de Bíblia. Deixamos de fora algumas outras coisas, isso aqui é a Bíblia. Não. Isso aqui é um acontecimento ideológico, é uma predeterminação. Paulo não lidava com a Bíblia, com o conceito de Bíblia, ele lidava com o conceito de Escritura, que é totalmente diferente. No conceito de Escritura, o que está presente para alguém que é cristão é ler a Escritura agora por causa de Cristo e a partir de Cristo, que é o cumprimento de toda a Escritura. Os judeus dizem: sai para lá, porque para eles Jesus não é o cumprimento, Cristo não veio ainda. Para nós, Jesus veio, e Jesus é o cumprimento de tudo que no Velho Testamento era ainda promessa, sombra, arquétipo, simbolização. Jesus veio e encarnou tudo, aquilo tudo acabou. Como diz o escritor de Hebreus, virou obsoleto, virou sombra, já era, já não é. São as coisas que já não são, que serviram por um tempo. Leia Hebreus, ele diz temporariamente, usa a palavra da relatividade. É tão fácil de entender, gente. Agora, os 4 evangelhos estão no que ideologicamente eu chamo de Bíblia. Mas para mim os 4 evangelhos fazem parte da Escritura. Mesmo que não houvesse Bíblia. Bíblia é uma designação. A Bíblia não fala da Bíblia, a Bíblia só fala da Escritura. A Bíblia é um conglomerado. A Escritura, ela depende exclusivamente da inspiração. Eu acredito em todos os livros que estão na Bíblia, acho que eles deveriam estar, acho que todos eles deveriam estar. Precisariam estar ali, diferentemente de Lutero, que tiraria um bocado, de Calvino, que tiraria alguns, eu não tiraria nenhum. Calvino gostaria de ter tirado, Lutero gostaria de ter tirado, eu
filho da mamãe Laci, do papai Caio, crente em Jesus, não queria tirar nenhum, me satisfaço com todos. Mas reconheço que eles foram batizados sob uma linguagem ideológica, chamada Bíblia. Que eles fazem parte das escrituras que eu acolho. Mas e se não houvesse algo chamado Bíblia? Eu leria apenas a narrativa de Mateus acerca de Jesus. Eu leria apenas Marcos, ou Lucas, ou João. E daí? Mesmo que fossem livros soltos, que era como Paulo. Paulo não chegou a ler daquele jeito. Nem Pedro, nem João. Mas o que eles leram foi assim, como livros soltos. E eles eram a carta viva, eles faziam a síntese. Agora, as informações que eles tinham vinha dos apóstolos, oralmente, e depois de alguns anos, depois de 20 anos, começaram a vir as primeiras escritas. E evangelho, como Marcos. Mas não tinha Bíblia. Circulava informação. Quem tinha conhecido contava, quem não tinha conhecido, lia. Aquelas escrituras sobre Jesus. Mas não tinha para o gentil nenhum dilema sobre o Velho Testamento, porque o gentil não conhecia o Velho Testamento. Ele não tinha essa questão. Paulo só escreveu o que escreveu sobre o Velho Testamento, usando como argumentação Abraão e um monte de coisas, porque o auditório dele, por exemplo, em Roma, estava cheio de judeus convertidos com essas questões. Porque se fossem só pagãos, ele não tocaria nesse assunto, como por exemplo em Efésios, ele não toca escrevendo para o pessoal de Éfeso, que não tinha essa pergunta. Como escrevendo ao pessoal de Corinto, que não tinha essa pergunta, ele não fez essa viagem. Escrevendo aos romanos, que estava cheio de judeu lá, convertido, mas meio judaizado, com um monte de questões, ele escreveu aquele desenvolvimento. Mas a gente fica aqui, gente que não é judeu, que não tem nada a ver com judeu, nós fomos tão catequizados pelo judaísmo protestante, que quando você anuncia o que é simples, o que está escrito em Hebreus é uma epístola, que ela toda foi escrita para dizer isso que eu estou dizendo aqui, tudo isso aqui, e mais um pouco, e muito mais. Mas o cara não crê no que está escrito. Não crê. Aí ele fica patinando na mesma coisa. E Jesus nunca é o absoluto para ele. Meu absoluto é Jesus, meu amigo. Eu só tenho um absoluto que é Jesus. Meu absoluto não é a Bíblia. E aprendam para sempre. Ou saibam para sempre a meu respeito. O meu absoluto não é a Bíblia. É Jesus. Como é que eu fiquei sabendo de Jesus? No meu caso, que nasci há quase 60 anos atrás, foi por pregação do Evangelho e por leitura da Bíblia. Eu fiquei sabendo. Por quê? Porque aqui dentro, depois da Torá dos judeus, nós, de história cristã, fomos agregando livros. E depois que estava tudo pronto, isso aqui foi chamado de biblos, de biblioteca. E acabou sendo religiosizado como livro e chamado de Bíblia Sagrada, que era um facilitador de informação da Escritura, da história de Jesus, do ensino dos apóstolos e do que precedeu. O que precedeu tem coisas em plena vigência, que são todas as que Jesus disse que estão vigentes, todas as que os apóstolos afirmam que estão vigentes, e tem um monte de coisas que acabaram para sempre, que são todas aquelas que o Novo Testamento dizem que morreram em Cristo Jesus, com toda explicitude. Simples assim. Agora, estão aqui no livro. O livro não é um absoluto. Nenhum livro pode ser absoluto para mim, porque é um livro. É um livro. Tem erro de impressão, tem erro gráfico, tem erro numerológico, tem erro de vários tipos, mas conta a história da verdade. A verdade não é uma precisão de narrativa. A verdade é um espírito. A verdade, segundo Jesus, é um espírito. Ela não quer saber se tinha 2 endemoniados gadarenos ou um só, 2 cegos de nascença em Jericó, um só. Aconteceu algo, a graça se derramou. Ela quer passar uma informação de graça em fé, e não de um letrismo meticuloso de detalhamento que não salva ninguém. Ela quer engravidar o nosso coração no amor, na verdade. Aconteceu aquilo, aconteceu. Se for foi no mínimo com um. Tinha um cara que apareceu mais. Esse aqui, um prestou atenção mais nesse, o outro viu que tinha um grupo de 2. E daí? Jesus é o meu único absoluto. E a informação de Jesus mais fácil que eu tenho está aqui, no livro chamado Bíblia, nos Evangelhos, e a interpretação mais maravilhosa que eu tenho está aqui, por parte dos apóstolos.
E eu sou erguido no fundamento dos apóstolos e profetas sobre Jesus, que é a pedra da esquina. Jesus é a pedra da esquina. É por ele que eu vejo tudo, enxergo tudo, meço tudo, avalio tudo. Ele é tudo. Ele é a rocha. Gente, o que pode ser mais claro e mais simples do que isso aí? Não entender isso é, de fato, ficar viciado num espírito religioso que torna Jesus escravo do livro e não o livro servo de Cristo. E aí, gente boa, acabou o tempo. E ele é vivo, né, cara? Ele é vivo, vivo. e quando eu me submeto a ele em amor, a palavra cresce em mim, ainda que eu nunca tenha ouvido falar na Bíblia, porque ele mora em mim. Isso eu estou falando dos que têm o privilégio de habitarem o ambiente da informação. Porque ele é livre para ser quem ele quer, para quem ele quer, para se revelar do jeito que ele quer. Agora, eu tenho esse privilégio. Não usufruí-lo é uma idiotice, da qual eu espero que Deus me salve. Cada dia da vida neste mundo. É tão maravilhoso andar com essa segurança de posse desse tesouro. Amém. Habitado por esse galardão, confiante nessa graça. Ah, meu Deus. Por que você acha que está recorrente coisa demais maravilhosa. isso, hein, cara? Hã? Por que você acha que está muito recorrente isso ultimamente? Aqui é porque tem muita gente nova chegando. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente está recomeçando o mundo aqui na VMB-TV. Cada 2 meses, 3 meses tem que voltar para algumas coisas, especialmente quando o tema é aberto, você vê a explosão do que habita os conflitos de pensamento, de sentimento, de angústia das pessoinhas queridas. Flavinho,